Nesse vídeo aqui sobre Star Wars, eu vou dar minha opinião sobre uma das minhas sagas favoritas, mas mesmo assim eu enxergo que tem filmes ruins, realmente, certo? Eu vou começar pela trilogia prequel, que foi a primeira que eu assisti, sabe? Eu só vou falar da trilogia prequel e a do episódio 4, episódio 5, episódio 6, certo? Que foram os que eu mais assisti. Esses filmes recentes eu tenho que reassistir porque eu assisti no cinema, mas não lembro nada. Faz muito tempo, faz anos que eu assisti. Foi na época do lançamento desses filmes, então. Vamos lá. A trilogia prequel, assim, nas primeiras vezes que eu vi, eu realmente gostei, sabe? Menos o episódio 2. O episódio 2 eu odiei na primeira vez que eu assisti. É bizarro. Criança assistindo, eu já tava achando um saco esse filme. Mas vamos começar por partes, né? O episódio um é um episódio, assim, ele é ruim, sabe? Vendo hoje em dia, vendo com um olhar mais crítico, ele é ruim, realmente. Mas tem coisas boas, sabe? Tem o Jar Jar Binks, que é insuportável. Na época, a primeira vez que eu assisti, eu gostava do Anakin, criança. Mas vendo hoje em dia, ele é muito chato, insuportável. Tem as atuações do Qui-Gon Jinn, que é impressionante. Eu gosto demais desse personagem. Que é um ator muito bom, né? Óbvio. Tem o Obi-Wan novo, que é legalzinho. Tem a luta, né? Que tem a morte do Qui-Gon Jinn, que é com o Darth Maul. Que é muito boa, é de uma qualidade impressionante. Eu acho que um dos erros do George Lucas é porque, vendo como é uma saga, eles têm sempre o interesse de continuar, né? Inclusive no vídeo que eu fiz, eu não sei se eu já postei, sobre a Marvel, eu faço uma crítica desse tipo de cinema que você tá escrevendo e já tá pensando no próximo, certo? Mas tendo em vista que o cinema do Star Wars é um cinema de saga, é um cinema para ter continuações, eu acho que foi um erro do George Lucas ter matado o Darth Maul, que seria um personagem impressionante, seria muito bom, sabe? Tanto que em algumas animações, nos filmes da Lego, né? Acho que, ou animações da Lego, você vê ele meio que sendo revivido, né? Mas o Darth Maul, ele é um personagem muito bom, assim, apesar ele não vai render muitas falas, muitos diálogos inteligentes, mas ele é um personagem muito interessante, sabe? Essa luta, você já vê uma diferença impressionante da tecnologia, né? E da coreografia dos primeiros filmes, certo? Então, quando eu for falar do episódio 4, vou citar isso aí. Mas, voltando, esse episódio um ele tem algumas coisas interessantes, tem a Natalie Portman, que é interessantezinho. É um filme assim, se você for pensar, né, sobre o que você está assistindo, você vai ficar irritado, mas se você assistir na infância, se você assistir sem pretensão nenhuma, você vai gostar do filme. É legalzinho, certo? Falando agora do segundo, que eu acho uma merda, eu acho horrível. Cara, pra mim é o pior filme, um dos piores filmes que eu já assisti na minha vida. É o pior filme de Star Wars. Cara, eu fico impressionado como quase todas as atuações desse filme são horríveis. Tem uma coisa interessante que é o Obi-Wan ali, né? Não sei o que. Mas, olha, esse Anakin é uma horrível, terrível. Eles conseguiram, pra você ter noção, conseguiram estragar a Natalie Portman nesse filme. A interação do Anakin com a Padmé, é Padmé? Acho que é assim o nome dela. É terrível, é constrangedor. Sabe? Você vai vendo aqueles diálogos irreais. É horrível. E o George Lucas, assim, é porque já dá pra perceber isso, mas o George Lucas é um péssimo diretor. Falam bem de American Graffiti, mas eu não assisti. Inclusive tem um filme que eu assisti. O George Lucas ele é um péssimo diretor. Tanto que o melhor filme da Star Wars ele não dirige. E aqui você falam isso, né, no set, que o George Lucas não sabe dirigir ator. No episódio 4 ele basicamente falava assim, ó. Por exemplo, tá o ator perguntando pra ele, né, sobre a fala, e o George Lucas falava, bote mais emoção, sabe? Bote mais drama, entende? E como é que você vai dirigir um ator desse jeito, sabe? O que seria mais emoção, entende? George Lucas não sabe dirigir ator, ele faz histórias muito interessantes, certo? As histórias dessa trilogia prequel é muito interessante, mas são mal executadas, sabe? E já vou falar logo do episódio 3 que é um dos meus filmes favoritos de Star Wars. E tem alguns erros, sim, mas eu acho muito interessante o Anakin. O Anakin, ele tem esse salto impressionante. Nos dois primeiros filmes ele é terrível,
E no episódio 3 ele já tá muito bom, ele já tem essa evolução impressionante do Anakin. O ator que faz o Anakin, eu não lembro de ter assistido outro filme dele, outros filmes dele, mas aqui ele faz um papel bom, eu acho. Ele é interessante. O Obi-Wan é incrível. Todo esse meio aí. Tem o Yoda, né, que é legalzinho. Tem o Samuel Jackson, que já tá na trilogia prequel toda, né, que é muito bom. E aqui tem essa jornada, né, do Anakin indo pro lado negro da força, que é impressionante. Ele vai matando um a um, ele mata as crianças lá, ele vê que a mãe tá morta, né? E ele explode. Até chegar. Tem aquela cena lá que ele mata o. Eu não lembro, acho que é uma figura importante, eu não lembro ao certo o que ele é. Mas ele mata, né? Ele pega o sabre de luz dele, ele faz tipo um X, né? E decapita a cabeça da pessoa. E, enfim, chegamos na cena que talvez seja a melhor cena de luta de Star Wars e uma das melhores do cinema, sabe? É muito bem feita. Que é a morte do Anakin, que depois vai renascer como Darth Vader, né? Que é impressionante. Todo aquele cenário, mesmo sendo um filme antigo, entre aspas, né? O CGI ainda é muito bem feito. Eu não gosto muito desse discurso aí, que muitos canais, assim, mainstream, falam, né? De criticar o filme com base no CGI, mas eu acho que tem que ser dito que o CGI desse filme é muito bom. As lutas são incríveis e mostra como o Obi-Wan tá em um nível muito acima, né, do Anakin. Tanto da luta ali, daquele negócio, mas também como um nível espiritual, né, porque ele é um Jedi. Ele tem a força ao seu lado, entende? Vamos ir logo pro episódio 4, que foi o primeiro filme do Star Wars, lançado lá em 77. E é muito, assim, eu tenho certa nostalgia por cima, né? Mas é um filme ruim. Vamos ser francos. Não é um filme ruim, né? É um filme de nota 7, 7,5, entende? É um filme legalzinho. Mas pela nostalgia, a nostalgia fala mais alto, né? Eu gosto muito desse filme, tem ó, claramente alguns defeitos, né? Todas as atuações, tirando a do Han Solo, são péssimas, sabe? O ator que faz o Obi-Wan é um ator bom, mas ali ele provavelmente tava pensando, né? Que peste eu tô fazendo aqui, entende? Mas a história, né, é muito boa. A jornada não, os três atos são certinhos, né? Se analisar, os três atos de Star Wars é certinho. O roteiro é bom, eu diria. Os diálogos são ruins, mas o roteiro é bom. A direção do George Lucas é péssima, mas o George Lucas sabe muito bem vender um filme, né? Tanto que ele inovou naquele negócio de pedir os direitos de marketing, né? Não foi marketing, foi merchandise. Pediu direitos, que era uma coisa nova no mercado. Mas, cara, dá os direitos pra esse cara e ele lucrou demais, né? Vendendo boneco, vendendo camisa, tu vê a roda. Eu tenho os bonecos aqui de Star Wars, sabe? E esse filme foi lendário, assim. Lutou, acho que é o sinônimo de blockbuster, sabe? Nesse início dos blockbusters. Dizem que Star Wars criou o termo blockbuster, né? Alguns dizem que o Tubarão criou o termo blockbuster. Mas eu acho que blockbuster, talvez o termo não seja criado nessa época, mas acho que blockbuster já existe desde o início do cinema, tá ligado? Desde o Mágico de Oz, O Vento Levou, já existe isso. Esse cinema de massa, sabe? Desde o nascimento de uma nação. É, Star Wars é importantíssimo, eu acho que é um filme essencial. Mesmo que seja, tenha alguns defeitos, né? Por exemplo, aquela luta do Obi-Wan com Darth Vader é ridícula. Mas tem coisas boas, né? Já vou falar agora do episódio 5, que é o melhor filme de Star Wars já feito. E tem muitas qualidades, certo? Aqui você afunda completamente desse personagem chamado Luke Skywalker, né? Você vê ele mudando, ele amadurecendo, né, um pouco. Ele tem o treinamento do Yoda, que o Yoda aqui é quando nós somos apresentados ao Yoda, né? E é um personagem muito singular, né? É um personagem muito bem feito. O como é que eu posso dizer?
o animatronic, eu não sei se é animatronic, se é um fantoche, mas é muito bem feito o Yoda no geral, né? Aí nós vemos esse treinamento dele, aí tem a cena mais famosa de Star Wars, que é o plot twist mais impactante do cinema, que é quando o Darth Vader diz, eu sou seu pai, né? Pro Luke. Logo após ter uma batalha muito boa, que é muito melhor do que a do Obi-Wan e do Darth Vader, né? Tem essa batalha que é sensacional. Que inclusive arranca uma das mãos do Luke. A gente vê o Han Solo sendo congelado e a gente acaba sem ser um final feliz, né? Você acaba desolado, sabe? O que vai acontecer com nossos heróis? Que são essas perguntas são respondidas no episódio 6. Inclusive, a direção é muito melhor do que a direção de George Lucas nesse filme. Foi do professor da faculdade, né, dele. Foi do professor de cinema dele. Que tá bem óbvio, né? Porque o cara era o professor de George Lucas. Ele uma direção muito boa, assim. Muito. É. E o episódio 6 ele é um pouco abaixo do episódio 5, mas ele ainda assim é bom, certo? A gente vê o. Eu não vou falar muito, porque eu já falei demais, né? Já tá indo no tempo que eu acho legal, assim, pro vídeo. Mas a gente vê o Luke voltando, né, pra tentar salvar o seu pai, né? Ao invés daquele ódio que ele tava sentindo pelo Darth Vader, ele reconhece que o pai dele é uma vítima. Apesar dos pesares, né? Ele é uma vítima. Entende? Ele tá indo resgatar o seu pai. E tem a redenção final do Darth Vader. A gente vê a feição do Darth Vader, né? Você vê como ele tá acabado, ele tá pálido, ele tá velho. Mas no final ele é morto, né? E é. Assim, eu gosto desse episódio, não gosto tanto quanto os outros, é porque eu não achei tantas vezes, eu achei um pouco mais. Eu achei na infância, né? Mas são episódios muito bons, sabe? O que falar também da trilha sonora de todos os Star Wars. Todos os Star Wars têm uma trilha sonora muito boa, que é a do John Williams, né? Assim, agora fechando, né, encerrando, Star Wars é essencial, sabe? Tem muita gente que não gosta de Star Wars e eu até entendo. É porque eu não achei na infância, né? Mas Star Wars fez parte da infância de muitos, fez parte da minha infância. Star Wars é vida. Assistam Star Wars. Talvez eu faça um vídeo só sobre essa fase mais nova, né? Que tem alguns filmes bons, por exemplo, Rogue One, que é muito bom, mas tem filmes que são péssimos, que nem Han Solo, né? Que nem Solo. E é isso. Comentem aí sobre o que vocês acham sobre do Star Wars em geral. Comente se vocês discordam de uma opinião minha. E na descrição tá meu Letterboxd, meu Instagram. E é isso. Se inscrevam se vocês quiserem, que ajuda muito. Muito obrigado por assistirem. Tchau.